Olá pessoal, então voltando com mais um vídeo de sistema de controle. Agora a gente vai tratar do capítulo 10, continuar no capítulo 10, é o segundo vídeo do capítulo 10, no qual a gente vai ter técnicas de resposta em frequência. A gente vai tratar agora nesse segundo vídeo a introdução ao critério de Nyquist, que ele vai ser diferente do diagrama de Bode que a gente tratou anteriormente, porque ele vai relacionar a estabilidade do sistema em malha fechada com uma resposta da frequência em malha aberta e a posição dos polos em malha aberta, o que posteriormente vai fornecer informações muito interessantes a respeito de estabilidade e margens que a gente pode alterar o nosso ganho do nosso sistema. E faz bastante ligação com o nosso lugar geométrico das raízes. E depois, compartilhando esse conhecimento com o diagrama de Bode, a gente consegue fazer uma análise muito interessante a respeito do comportamento de alguns sistemas físicos que a gente tem. Então, primeiro a gente vai fazer a dedução do critério. Ele vai representar 3 pontos específicos, que vai ser a relação entre os polos de 1 mais g de s h de s e os polos de g de s h de s. 2, a relação entre os zeros do nosso 1 mais g de s h de s com os polos na nossa função de transferência em malha fechada, que ele define como t de s. E o conceito de mapeamento e o mapeamento de contornos, que vai ser o que vai guiar o esboço do nosso contorno, vai guiar o nosso estudo. Então, primeiramente ele vai definir o nosso critério dos polos, como vai ser a relação desses polos. A gente vai concluir 3 coisas em relação ao primeiro e segundo tópico que ele define. Que a gente vai ter aqui os polos desse 1 mais g de s h de s são os mesmos que os polos daqui. Então a gente consegue definir isso, porque o nosso denominador é igual. Ele vai conseguir definir como segunda que os zeros do nosso 1 mais g de s h de s vai ser igual aos polos do nosso t de s. Por análise, então a gente vai fazer só o sistema com realimentação, tirando da malha aberta para a malha fechada. A gente consegue concluir isso só analisando o numerador e denominador deles. Aí a gente tem, para um sistema de controle com realimentação fechada, a gente consegue traçar um contorno no plano que a gente já tinha, como se fosse a posição do ponto Q. A gente, traçando esse contorno, a gente vai conseguir mapear o nosso comportamento do nosso sistema, mais ou menos como lugar geométrico das raízes. Então, se a gente toma um número complexo no plano, a gente substitui uma f de s, que é o intuito disso daqui, a gente consegue mapear ele em relação ao eixo, ao ponto de origem, desculpa, em relação ao ponto de origem, no qual a gente vai definir como se fosse uma referência, e através dessa função a gente vai conseguir extrair essa informação. Então aqui ele dá o exemplo da gente substituir o ponto o s como sendo 4 mais 3j. Nessa função vai resultar num ponto diferente. E assim a gente consegue manipular o nosso contorno e a nossa representação no gráfico. A gente também pode ver que aqui muda o nosso gráfico. A gente vai estar no plano S em função da frequência pelo plano real. Fazendo esse mapeamento, a gente tira no plano imaginário, no plano F, pelo plano real. Então vai ser o nosso Q' que a gente está querendo transladar. Depois a gente discute o conceito de mapeamento de contorno, no qual a gente vai fazer esse mesmo mapeamento, só que para cada ponto, transformando o nosso Q em nosso Q'. Então essa f de s vai ter que ser em função do nosso s pelo nossos zeros sobre o nosso s menos os nossos polos, no qual a gente vai querer fazer esse mapeamento. Ela é uma abordagem mais bem vetorial, no qual ele vai dar uma tabela de como a gente vai conseguir fazer essa manipulação. Então a nossa f de s vai ter que ser desse tipo, se a gente quiser fazer esse movimento, que vai ser deslocar o nosso z até a origem, que foi o que a gente já viu, que a gente pode ser realizado no lugar geométrico das raízes. Aqui a gente faz o mesmo comportamento, só que é interessante a gente notar que o nosso vetor vai estar passando dentro do contorno. Em outros casos, o nosso vetor vai estar passando fora do contorno. E isso vai alterar muito a nossa f de s que a gente vai utilizar. Então isso é importante vocês terem bem fixado esse conteúdo, quando a nossa z de s está dentro do contorno, quando o nosso polo está dentro do contorno, quando o nosso polo está fora do contorno, que vai alterar muito a nossa transformação que a gente vai ter de acordo com a nossa f de s. Aqui a gente tem vários polos, como aqui a gente tem um polo e um zero que estão dentro do contorno em relação a um ponto, e a nossa f de s vai ser transformada desse tipo. Depois ele dá um exemplo para quando a gente tem um sistema desse mapeamento, então ele vai ter vários polos e vários zeros. A gente vai fazer esse mapeamento
em torno do eixo real. Então a gente vai ter que a nossa função que vai reger esse mapeamento vai ser R como sendo o vetor 1, o vetor 2 sobre o vetor 3, 4 e 5, que vão ser os zeros sobre os polos. Igualmente como ele representou aqui. E como ele já definiu aqui anteriormente, através desse mapeamento. Dessa maneira, a gente já consegue fazer uma análise do... A gente consegue fazer uma análise do número de voltas. Então, se a gente a gente tem um vetor que ele vai fazer uma rotação de 360 graus, ele vai conseguir dar uma volta em torno do eixo, ou do eixo que a gente foi definido, que a gente já mapeou. E esse eixo vai ser definido como uma volta. Então, uma volta no sentido anti-horário, a gente vai definir como ao redor da origem, que a gente define, desculpa, e vai ser igual ao número de polos da nossa função 1 mais g de s h de s no interior do contorno de A, e z vai ser o número de zeros de 1 mais g de s h de s no interior do A. Então o que a gente fala? Que o número de voltas que a gente vai ter vai ser a diferença entre o número de polos e o número de zeros dessa função em malha aberta, para a gente ficar definido. Então o número de voltas que a gente vai ter que dar para fazer todo esse contorno vai ser desse tipo. Aí aqui depois ele fala que o sistema a gente não consegue definir como vai ser esses polos no sistema em malha fechada, que é aquela definição mais complexa que a gente tem, que vai ser numerador de g de s vezes numerador de h de s, denominador de h de s vezes numerador de h de s, de d de s, desculpa. Aí a gente não consegue definir. Só que manipulando o nosso número de voltas igual ao polo de 1 mais g de s h de s menos o nosso número de zeros de 1 mais g de s h de s, a gente consegue manipular ela para encontrar o nosso número de zeros sendo igual ao número de polos de g de s menos n. Onde a gente consegue definir que z, através daquela primeira relação que a gente encontrou no começo do capítulo, vai ser igual ao número de polos em malha fechada envolvido. Porque a gente conclui que o número de polos em malha fechada vai ser igual ao número de polos em malha fechada vai ser igual ao numerador que a gente tem em malha aberta, do 1 mais g de s h de s. Assim a gente consegue definir. Então a gente vai ter aqui o número de polos em malha aberta de g de s h de s no interior do contorno, menos o número de voltas no sentido anti-horário, que ele padroniza o sentido anti-horário como sendo um sentido positivo. Fica correto para a gente definir esse z é igual ao polo menos o número de voltas. Então a gente estendendo esse contorno para todo o semiplano à direita, então toda essa análise que a gente está fazendo, a gente pode contar o número de polos em malha aberta como sendo P, que vão estar dentro do contorno, são o mesmo número de polos que a gente tem de G de S e H de S, para facilitar a nossa conta. O único problema é que a gente tem que obter o mapeamento e determinar o número de voltas, porque o número de voltas vai ser o número de vezes que ele vai rotacionar, vai ser um fator importante que a gente não conseguiu determinar. Então, como todos são definidos, a gente fala aqui, a gente vai definir um padrão para determinar esse n, e a gente vai ver que o contorno resultante para esse mapeamento vai ser através da nossa referência que a gente tem, que é 1 mais g de s h de s. Exceto que ele vai estar transladado, para a gente não definir a origem, a gente vai utilizar, contamos as voltas em torno do menos 1. Então, cada vez que ele estiver em torno do menos 1, ele vai dar uma volta. Alguns livros ou outras referências como a Gata, eles vão utilizar essa referência, essa volta que vai estar rotacionando em torno do zero. E isso é diferente. O método não vai mudar, só que ele vai utilizar um ponto de referência diferente. Então, se um contorno A vai envolver todo o semiplano à direita, for mapeado através disso, então a gente consegue determinar o número de polos em malha fechada Z, como sendo igual ao semiplano, igual ao número de polos em malha aberta P. Foi o que a gente já definiu. Então, o número de voltas no mapeamento no sentido anti-horário, N vai ser em torno do menos 1, que foi o que a gente acabou de definir. Então, portanto, a gente consegue determinar, ele faz o mapeamento, a gente vai substituir o nosso S, porque a gente quer em frequência, a gente substitui o nosso S, que já foi definido por diagrama de Bode, como sendo o S é igual ao J da frequência, que a gente está querendo analisar. Então, portanto, a gente determina a resposta em frequência do G de S H de S sobre esse contorno, que corresponde à parte positiva do nosso eixo. Então, aqui a gente consegue fazer parte do diagrama de Nyquist com o diagrama polar. A gente vê que é muito parecido com o diagrama polar que a gente obteve anteriormente.
Só que agora só da parte direita. E quando a gente envolve os nossos polos, a gente tem que, a partir do momento que a gente faz essa transformação, esse mapeamento através da nossa GDS e HDS, a gente tem a rotação de como vai ocorrer essa transformação. Então a gente vai ter que pegar a nossa FDS e ver como vai ocorrer esse contorno que a gente está querendo transformar. E esse contorno vai alterar de acordo com a nossa influência dos polos e de acordo com a influência dos zeros que a gente vai ter. E se eles envolvem ou não envolvem a malha fechada. Aí depois ele aplica critério de Nyquist para determinar a estabilidade, que vai ser um ponto muito interessante do que a gente quer, mas tem que ficar muito bem definido que a gente tem que conseguir mapear esse critério de Nyquist para sistemas mais simples. Então a gente tem que focar na determinação dele, principalmente para avaliação. Fica para que fique mais fácil exemplificar, porque é difícil a análise quando a gente for determinar em fator de frequência. Vocês vão lançar alguns valores e ele vai alguns valores aproximados para obter esse desenho que a gente vai ter. Não vai ser muito aproximado, igual foi o diagrama de Bode, que a gente conseguia fazer através das retas assindóticas, a gente conseguia ter uma aproximação. Aqui a gente também vai conseguir ter uma aproximação para a gente ver a análise. Só que aqui a gente vai ter uns pontos muito peculiares que a gente vai ter. Através disso, a gente vai, através de Nyquist, voltando, a gente vai determinar a estabilidade. Que vai ser quando? Quando a gente vai ter, como o contorno desse mapeamento não vai envolver o menos 1, ele só vai servir para contar o nosso número de voltas. Uma vez que o nosso Z vai ser o número de polos em malha fechada, que vai envolver esse semiplano, à direita que a gente está analisando, se o sistema não possuir nenhum polo a semiplano à direita, quer dizer que o sistema é estável, assim como a gente já tinha para o lugar geométrico. Contudo, pode ser que ele envolva o nosso plano à direita, vai ser definido como referência como sendo menos 1. Então, quando a gente vai definir depois, quando a gente tiver uma rotação que não bata no eixo real em menos 1, a gente vai ter um sistema todo positivo. Então a gente vai manipular isso. Para quê? Para que o nosso número de voltas, ou as voltas, coincida para dar 0. Logo, a gente não vai ter nenhum polo semiplano à direita, ou nosso Nyquist não vai ser deslocado para a esquerda para tornar ele estável. Logo, ele não vai cruzar a partir de menos 1. É isso que ele vai dizer nesse capítulo. Só que a gente não consegue definir qual polo vão ser esse. Então a gente vai... Agora, aí ele vai mostrar essa possibilidade que a gente vai ter de definir estabilidade. Só que primeiro a gente tem que saber esboçar bem o diagrama de Nyquist. Aqui vai uma vantagem que a gente vai ter em relação ao LGR, que é muito mais fácil a gente representar sistemas reais. Então aqui a gente vai ter sistemas físicos, então a gente vai ter... Aqui pode ser como uma central termoelétrica, que vai ser vapor, turbina, gerador, um controlador e um atuador de válvula, que a gente vai querer controlar a velocidade desejada que a gente vai ter, por exemplo, que é a velocidade que ele utiliza. Então a gente consegue, através desse exemplo, definir e expressar o nosso diagrama de Nyquist. Como a gente faz a cascata aqui, multiplica, encontra a nossa GDS, a gente já sabe qual vai ser os nossos polos, qual vai ser os nossos zeros, qual vai ser o nosso ganho que a gente vai ter. Então aqui a gente consegue, à medida que a gente vai mover o sentido do logo anti-horário, ele vai querer fazer a manipulação desse sistema. Eu acho mais interessante analiticamente, então a gente vai ter do ponto A ao ponto C, então a gente pega a nossa GDS, transforma em G da frequência. A partir da figura que a gente tem, a gente vai obter essa G da frequência. Aí a gente consegue, através do conjugado complexo, definir a nossa G e fazer a análise. Então quando a nossa frequência vai para 0, a gente vai obter um valor de 50 sobre 3, que no diagrama de Nyquist a gente vai ter que, nesse valor de 50 sobre 3, o ângulo vai ser 0. Então vai ser como se fosse o nosso ponto inicial do nosso círculo, do nosso Nyquist que a gente vai estar querendo. E à medida que a nossa frequência vai aumentar, essa parte vai parecer positiva e a parte imaginária vai parecer negativa. Então a parte real vai se tornar a parte real vai começar a diminuir e a parte imaginária vai ficar negativa. Então a gente consegue esboçar esse desenho através daquele mapeamento que a gente teve, como 500, através do vetor 1, que vai ser o vetor do nosso polo. Aqui, ó, ele dá o vetor 1, 2 e 3. Aqui ele vai dar o vetor 1, 2 e 3 para quando a gente for deslocando aqui para o ponto B, que é o ponto de interesse, aqui para o ponto C. E aqui a gente consegue desenhar, a gente vê que começa em 50 sobre 3, que vai ser quando a gente pega a nossa GDS, transforma em frequência. Depois a gente joga o conjugado complexo
E a gente consegue zerar a nossa frequência, então a frequência 0. E depois a gente determina o começo do nosso diagrama de Nyquist com ângulo 0. E a partir da variação da frequência a gente consegue determinar os outros pontos. Então, a gente, quando a nossa resposta no sentido eixo imaginário vai para 0, uma parcial se torna negativa, a gente vai ter esse valor de frequência. E aqui a gente sabe que na frequência igual a raiz de 43, o nosso diagrama vai cruzar o eixo real negativo, uma vez que o nosso termo imaginário vai se anular. Então, o nosso termo imaginário vai se anular tanto no nosso ponto de início, que a gente definiu através da frequência 0, quanto nesse outro ponto. Então, a gente vai encontrar dois pontos, e um ponto vai ser a nossa origem, porque a gente já sabe que a gente definiu a nossa origem como ser na frequência 0, e outro ponto vai ser onde o nosso valor vai se tornar, o nosso eixo real vai se tornar 0. Posteriormente, é importante a gente saber fazer esses 3 passos, porque vai ser a transformação que a gente vai ter do nosso plano S, para o nosso plano GH, em função da frequência, que vai ser o real sobre o imaginário. Depois ele vai fazer a representação de como a gente pode fazer isso, representação de acordo com os ângulos, então a somatória dos nossos ângulos. E depois a gente vai fazer o desvio através do redor desses polos em malha aberta, ou contorno, que a gente pode tanto fazer o contorno pela direita quanto pela esquerda. Porque quando a gente tem polos dentro do nosso contorno, a gente vai ter distorções. Então, para cada polo que a gente vai ter do nosso sistema, a gente vai ter que contornar ele literalmente. Se for a direita, vai ser com um acréscimo de 180, e se for a esquerda, vai ser com um decréscimo de 180 graus do nosso ângulo que a gente vai ter. Depois a gente consegue definir, esse sistema é bem interessante para fazer o exemplo, que ele vai ter tanto o contorno de 180 que vai estar por aqui ele vai ter que transladar, então vai ser esse contorno que a gente está vendo aqui, através desse contorno, perto do eixo real, na origem, vai ser através desse contorno aqui, e esse vai ser todo o comportamento do nosso sistema, que vai vir para cá, fazer o contorno, chegando próximo do nosso polo, dos nossos dois polos, ele vai fazer esse contorno para que não encoste, para que não tenha variação na nossa análise. Aí a gente vai tratar de estabilidade no diagrama de Nyquist, que a gente vai saber que o nosso número de zeros vai ser igual ao nosso número de polos menos o nosso número de voltas, esse polos em malha aberta, e o nosso Z vai ser o número de polos no semiplano à direita no sistema de malha fechada, que vai ser para o nosso sistema ser estável. Então, dado isso, a gente vai conseguir, a gente define através do ganho, que é uma interligação que ele quer. Para definir a estabilidade, a gente utilizou o ganho para a LGR. Aqui vai ser o mesmo critério, então a gente sabe que o ganho vai ser um fator multiplicador que a gente vai estar querendo adicionar ao nosso sistema, para ver até qual amplificação eu consigo dar que o meu sistema se torne estável. Então vai ser o mesmo fator. A única diferença é que aqui, como a gente utilizou o ponto 1 como referência, ou menos 1 no caso, que vai ser 1 mais G de S H de S, a gente passou sendo igual a 0, a gente passa o G de S H de S para o outro lado. Então a gente vai, o 1 para o outro lado, desculpa, a gente tem que G de S H de S vai ser igual a menos 1, então o nosso ponto tem que ser aqui em menos 1. Então a gente vai ter que tudo que a gente estiver interceptando o nosso eixo real antes de menos 1 vai ser um sistema estável. Então, alterando o ganho, a gente, por exemplo aqui, a gente tem um ganho muito pequeno, a gente aumentando esse ganho, a gente vai fazer com que o nosso círculo aumente, o nosso diagrama de Nyquist aumente, e que ele consiga chegar próximo de menos 1. Então a gente vai querer determinar exatamente esse ponto que vai interceptar. Para isso a gente vai ter duas análises do nosso sistema e através do diagrama de Nyquist, que ele vai dar uma análise aqui, não, aqui não. Aqui ele vai fazer, voltando, aqui ele vai, depois ele dá um desenho interessante que de acordo com a rotação que a gente vai ter, se for uma rotação para o sentido anti-horário ou para o sentido horário, para o sentido anti-horário a gente vai ter que, conforme o nosso ganho vai aumentando, o nosso sistema vai se tornando mais estável. E para o eixo horário, conforme o nosso ganho vai aumentando, o nosso sistema vai se tornando menos estável. E essa análise é interessante, porque a nossa rotação, o número de voltas que a gente vai ter, vai interferir bastante na nossa estabilidade. Aqui ele vai definir
como a gente vai fazer, então, ele faz um exemplo com K sendo igual a 1, no qual a gente tem o mesmo comportamento, a nossa GDS e HDS em frequência, transformamos, jogando o complementar complexo. Então a gente vai definir a nossa frequência como sendo igual a 0, a gente encontra um ponto real, onde o nosso ponto imaginário extrapola, e a gente consegue plotar tanto o diagrama de contorno quanto o diagrama de Nyquist. Aqui a gente pode ver que intercepta em raiz de 5, então 0.0083, então vai ser um ponto teoricamente próximo de menos 1, só que o nosso sistema vai ser todo estável. Então a gente sabe que esse sistema aqui, K sobre S, S mais 3, S mais 5, vai ser totalmente estável. A gente podia também fazer, concluir isso através do nosso sistema de estabilidade, que a gente sabe que todos os polos estão na esquerda, a gente vai ter uma estabilidade, ou não tendo uma troca de sinal, quando a gente usa o critério de Root. Aí ele define os passos que a gente vai utilizar. Então a gente vai fazer a mesma análise, define como sendo a frequência baixa, encontra a nossa frequência, nosso ponto de início, faz toda essa análise fazendo a variação da frequência, e assim a gente vai encontrar o ângulo que vai interceptar em próximo a menos 1, ou no eixo real, que normalmente vai ser 180. A gente vai definir estabilidade através do mapeamento somente do eixo da frequência positiva, no qual a gente tem que, aqui volta no ponto que a gente tem. Caso a gente tenha seja um ganho pequeno, o mapeamento passa à direita de menos 1 e o sistema vai ser estável. Caso a gente tenha um grande ganho elevado, à esquerda de menos 1, ou o nosso desenho de Nyquist aumente muito e ultrapasse o ponto menos 1, que é o nosso ponto de referência, o sistema vai se tornar estável. E quando ele está em menos 1, ele vai se tornar marginalmente estável. Então, é isso que vai definir. A magnitude da malha aberta vai ser menor em relação à frequência em que a fase é 180. Então, toda vez que ele intercepta, a gente sabe que a fase vai ser 180. Então, através disso, a gente consegue fazer análise, como aqui. A gente tem o lugar geométrico das raízes, onde a gente sabe que em menos 1 vai ser esse ponto aqui. Então, a gente vai fazer a amplitude desse sistema, vai se tornar sempre estável. Então, se esse é o ponto fixo que a gente vai ter, então o nosso sistema, por mais que altere a amplitude, ele vai se ampliar desta forma, ele vai ter a tendência de se ampliar desta forma, em torno do nosso ponto que a gente tem aqui. Então ele sempre vai ser um sistema estável. Agora, se o nosso sistema tem uma tendência de se ampliar desta maneira, ele vai ter uma ampliação desta maneira, a partir desse ponto no qual ele vai tocar, ele vai se tornar instável. E vai ser isso que ele vai querer fazer essa análise. Então a gente vai ter quando a gente faz essa análise para determinar quando o diagrama vai cruzar em 180 no eixo real. A gente vai definir a estabilidade, esse projeto de estabilidade via mapeamento. Então a gente vai ver se o sistema é estável através do critério de Nyquist. Então ele vai dar essa função com esse ganho. Então a gente vai definir contorno, fazendo o mesmo passo. A nossa GDS e HDS transforma em frequência, faz o nosso S tender a frequência, joga o complexo complementar, igualamos a parte imaginária a 0, a gente conta a nossa frequência inicial que a gente vai iniciar, o nosso valor da frequência inicial. Substituindo esse valor, a gente vai encontrar a parte real resultante, que vai ser o outro ponto real que a gente vai ter, com um ângulo de menos 180. Então, esse ponto vai ser 0. Substituindo esse ponto no que a gente já tem, a gente encontra a nossa parte real, que vai ser 1 sobre 20. Esse 1 sobre 20 vai definir o nosso ponto aqui, então ele vai encostar em 1 sobre 20. E esse 20 posteriormente vai ser o A, que a gente vai definir a margem que a gente vai ter. Mas a gente já sabe que para um ganho de até 20, então se eu multiplicar esse meu cruzamento até 20, então ele vai tender a fazer esse comportamento aqui. Vai começar, multipliquei por 5, por 6, eu vou multiplicando até um ponto que ele toca aqui em menos 1. Então esse no menos 1 vai estar aqui. Se eu multiplicar por 20, se eu aumentar o nosso ganho em 20, ele vai estar passando assim, então ele vai ser marginalmente estável. Se eu aumentar acima de 21, acima de 20 ele vai estar estável. Então esse daqui vai ser o nosso critério de estabilidade. Aí depois ele vai traçar parâmetros através de margem de ganho e margem de fase, que vai ser através do momento que a gente define a estabilidade através do critério de Nyquist. A gente sabe que a gente vai ter um espaço, vamos dizer, um limite de trabalho, que vai ser esse ponto. Aqui a gente tem o menos 1,
Então, se a gente for trabalhar daqui a aqui, a gente vai ter uma margem de erro, que vai ser igual o ganho que a gente pode alterar. Igual no LGR, a gente tem que o ganho até 40, a gente vai ter. Aqui a gente já define como uma margem, como uma amplificação que a gente pode ter do nosso sistema. Então a gente vai ter uma margem de ganho, que vai ser a variação do ganho em malha aberta, que vai ser expressa em decibéis, é requerido a 180 graus a defasagem para se tornar um sistema em malha fechável estável. Então a gente vai definir que para 180 vai se tornar um sistema instável em malha fechada, que foi o que o Nice fala anteriormente, e a margem de fase, que vai ser a variação da defasagem, que a gente vai ter variação da defasagem no sistema, até que para um ganho unitário esse sistema vai se tornar instável em malha fechada. Aí então a gente vai ter tanto essa margem de ganho, é uma diferença entre o ganho que a gente está tendo agora, um ganho zero que a gente está tendo, um ganho nulo, dado um ganho nulo, até qual ponto do nosso ganho ele vai se tornar marginalmente estável ou instável, é determinado como ponto crítico menos 1. Então vai ser a margem no qual a gente vai se aproximar da instabilidade. E a margem de ganho, a margem de fase, a margem de ganho vai ser expressa em decibéis, como sendo a margem de ganho igual a 20 log de A, no qual esse A vai ser o nosso fator de multiplicação que a gente pode multiplicar até encontrar o nosso diagrama de Nyquist encostando no menos 1. Então a gente vai ter igual ao valor que a gente encontrou, menos 1 sobre 20. Esse 20 vai ser o nosso A, então 20 log de 20 vai ser o nosso ganho. Então a nossa margem de ganho vai ser igual ao valor que vai ser definido por 20 log de 20. E a nossa diferença de fase que a gente vai ter, então se eu aumentar muito a minha fase, se eu aumentar muito o ângulo, eu vou ter esse ponto aqui encostando antes, porque a gente vai ter um comportamento dessa maneira. Então o nosso ângulo vai aumentar, esse ângulo vai aumentar, o nosso sistema vai tender a fazer esse comportamento aqui, com o nosso ganho aumentando. Então esse ângulo aumentando, mesmo não alterando o módulo, a gente vai ter esse comportamento. Isso vai se definir através do fator de amortecimento depois. Então a gente tem que determinar a margem de ganho e margem de fase. Ele já vai fazer uma interligação entre o diagrama de Bode e o diagrama de Nyquist. Então a gente vai fazer o mesmo comportamento, a G de S, H de S transforma em frequência. Depois a gente pega e vê o ponto no qual o Nyquist cruza o eixo real. A gente vai encontrar essa frequência através de raiz de 6 rad. A parte real vai ser calculada depois, a gente substitui esse valor na nossa G de S, G de frequência, H de frequência, e encontra o nosso valor real. Então a gente tem o nosso valor de A como sendo menos 0,3. Aí, substituindo, a gente sabe que o nosso ganho pode ser aumentado por 1 sobre 0,3, que vai ser, ele dá o desenho depois aqui, não, mas eu plotei esse daqui no MATLAB e vou mostrar. Que a gente sabe o nosso ponto que a gente vai ter. Então o nosso ganho que a gente pode ter no equipamento vai ser de no máximo 10,45 decibéis, que é o nosso ganho, que vai alterar a nossa amplitude, que vai alterar o nosso módulo, que vai fazer com que o nosso sistema se torne instável. Então se eu alterar, a gente vai conseguir definir o ganho através de decibéis. Aqui eu fiz esse exemplo, no qual a gente consegue definir o critério de Nyquist e de Bode também. Alterando aqui, a gente consegue fazer, a gente consegue rodar e encontrar o nosso diagrama de Bode, no qual a gente pode ver que ele encontrou 0,3. Então encontrou 10 ponto alguma coisa decibéis. No diagrama de Bode vai ser isso daqui, ele vai ter o nosso ponto real tocando em 0,3, que foi o 0,33, que foi o que a gente encontrou. Então se a gente multiplicar por 3,33, a gente vai conseguir encostar aqui no eixo menos 1, até chegar nesse ponto. Fica mais, a análise fica muito mais interessante se a gente for feita no diagrama de Bode, da seguinte forma, que a gente consegue expressar ou visualizar melhor. Por quê? Porque o nosso sistema, quando ele vai estar em 10 ponto alguma coisa decibéis, ou o nosso ganho vai ultrapassar. Mas no livro ele define, ele faz essa introdução ao como a gente transforma de Nyquist para Bode através dessa função, que vai ser 20 log do nosso A, que é a nossa margem. Aí ele vai fazer a estabilidade, a margem de ganho, a margem de fase via diagrama de Bode, que
acredito que seja mais interessante. Então ele vai pegar a mesma função que a gente já tinha com uma realimentação unitária, então K sendo S mais 2, S mais 4 e S mais 5, multiplicação do polinômio. Então a gente faz o mesmo comportamento, a gente vai fazer toda essa análise para o nosso ganho, a gente vai fazer a normalização do nosso diagrama de Bode, onde a gente vai ver que a gente já sabe onde o nosso eixo intercepta em menos 180, menos ou mais 180 vai ser no eixo real. Então a gente pega e vai falar qual vai ser a frequência que a gente vai ter aqui. A gente consegue definir uma frequência, que é essa análise que ele faz. Então, onde está 180? 180 está aqui. Então a gente sabe que nesse ponto, a essa frequência 7 rádios por segundo, vai ser onde o nosso ponto, o nosso eixo real vai ser interditado. Qual vai ser a magnitude que a gente vai ter lá? Para a gente expressar o diagrama de Nyquist. A nossa magnitude vai ser de aproximadamente 20, menos 20. 20 log de 40m. Então a gente vai encontrar a nossa magnitude. Então ele encontra a nossa magnitude, transforma a nossa magnitude dessa maneira. Então a gente consegue definir o ganho. Então a gente vai fazer o passo inverso. Através do diagrama de Bode, a gente pega, encontra o nosso ângulo, que a gente sabe que em menos 180 a gente vai interceptar, através do diagrama de Nyquist, a gente vai estar interceptando o eixo real já na frequência. Aí a gente define a magnitude que a gente vai ter, encontra a magnitude, joga no 20 log de M ou de A da nossa magnitude, encontra o nosso ponto, e a gente vai definir o ganho, que vai ser o nosso A. Aí que ele vai encontrar um ganho como sendo igual a 400, então a gente sabe que de 0 até 400 a gente vai ter uma estabilidade para o nosso sistema. Aí chegando em 0 ele vai estar marginalmente estável, que ele vai estar tocando no eixo, vai estar tocando no ponto menos 1 através do diagrama de Nyquist. E depois disso ele vai se tornar instável. Pelo diagrama a gente consegue ver, pelo diagrama de Bode a gente vai ter o mesmo comportamento. Como a gente fez a normalização daqui, a gente sabe que em 0 ele vai ser marginalmente estável. Então se eu multiplicar por 400, tiver um ganho de 400, o nosso comportamento vai se deslocar daqui para cá. Através de 400 ele vai começar a se deslocar para cá, logo ele vai ser instável. Esse diagrama aqui eu plotei eu fiz, é interessante a gente expressar por um ganho de, quanto ele define? Um ganho de 40? Um ganho de 40. Eu fiz no MATLAB para ficar mais interativo. Não é esse, é esse daqui. Acredito que é esse daqui. Que ele vai dar o numerador como sendo igual a 1, ganho 1, desculpa, e o polinômio que a gente tem. Então a gente expressa aqui, a gente consegue encontrar o máximo de ganho, que lá a gente encontrou 400. Aqui no livro a gente encontrou o valor de 400, através das aproximações assintóticas. E aqui a gente encontrou 378. E a nossa figura, através do diagrama, a gente consegue ter o mesmo comportamento. Onde que o nosso ponto vai dar 180, a gente definiu que foi 7 rád, então vai ficar 987. Então nesse ponto aqui a gente vai ter a nossa frequência de 7 rád, com a nossa fase sendo aproximadamente, desculpa, 189, não, tem que ser 180. Então vai dar uma diferença no nosso resultado. Então a nossa fase vai ser exatamente no ponto 6.25, alguma coisa próxima. Então a essa frequência de 6.27, qual vai ser o nosso comportamento? Então a gente vem aqui, qual vai ser a nossa magnitude que a gente vai ter? Então a nossa magnitude vai estar em menos 52 decibéis. Vai ser isso que a gente vai analisar. Aí a gente pega e consegue definir tanto a margem de fase quanto a margem de ganho. E basicamente a gente consegue calcular depois, que vai ser toda essa análise que eu acabei de fazer já, desculpa, antecipando. Então a gente tem, como a gente vai ter a diferença, então a gente define onde vai estar 180, joga no diagrama do ganho, define a nossa magnitude até que o nosso sistema se torne, e a gente compara esse ponto. Então a gente tem um ponto daqui até 180, vai ser um ponto de interesse que a gente quer. Então a nossa margem de ganho vai ser de 180 até onde o nosso diagrama está passando. E depois a gente pega, interlada no diagrama de magnitude e vê onde nosso ponto vai estar e onde era para ele estar, onde vai ser o nosso ponto que a gente tem que calcular. Aí aqui
a gente faz o exemplo que eu acabei de demonstrar. Então a gente tem um ganho de 200 vezes aqui para esse sistema. Então ele vai ter um aumento de 200 vezes, o numerador vai ser 200. Aí a gente roda ele. Então a gente vai encontrar um ganho de 1,89 como sendo o ganho máximo. E a nossa figura fica desse tipo. Então a gente sabe que em 180 o nosso sistema devia estar com a fase, só que ele não está. Então em qual ponto vai interceptar 180? Então a gente vem aqui, vai interceptar 180 como sendo o nosso ponto 106 ponto alguma coisa. Vai ser aproximadamente 6. Então a gente vem em 6, quanto deveria estar o nosso diagrama de bode. Então a gente sabe que a nossa margem de ganho vai ser toda essa parte que a gente vai ter. Aí depois a gente interlada através da frequência no nosso diagrama de bode e vê onde era para ele estar através do nosso ganho. E a gente encontra 13 ponto alguma coisa decibéis. Ele faz o passo a passo aqui, então a gente encontra a casa de 200, 5 vezes maior. A gente joga 20 log de 5, que é o nosso A. Então vai ficar 13,98. Então a gente sabe que 180 vai ser aproximadamente 7 rádios. Volta para o diagrama da magnitude. Então a gente vai ter um ganho em 7 rádios, onde é para estar o nosso comportamento. Então é para ele estar em 6,02. Então a gente, desculpa, ele vai estar em 13, porque aqui ele utiliza outro diagrama que ele normalizou com 40. Mas nesse diagrama a gente vai encontrar, para um 7 rádio, a gente vai encontrar 6,02, que é o nosso ponto de interesse. Então, para 7 rádio, aqui, deixa eu utilizar o grid. E, desculpa, aí 10, 9, 8, 7. Então em 7 a gente vai estar com 6 ponto alguma coisa, 6,02. Aqui a gente está em 8, aqui vai ser em 7. Então a gente vai ter 6,02, 5,93 aqui a gente vai ter. Então a gente pega esse ponto, depois a gente volta lá e encontra a nossa rádio, o nosso 6,02. Aí a gente pega, volta para o diagrama real, no qual a gente tem o cruzamento em 0 decibéis, vai ocorrer em 5,5 rádio. Então a gente volta no diagrama, encontra a nossa diferença de fase, que a gente vai encontrar 15 graus. Então a nossa margem de ganho vai ser igual a 15 graus, que a gente consegue definir tanto a margem de fase quanto a margem de ganho. E é isso.